Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lisandra, eu sou Customer Success aqui na GUP e eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é o fit cultural e como é que vocês conseguem utilizá-lo para tomar decisões mais assertivas no processo seletivo. Então, para começar, eu vou explicar para vocês o que é o fit cultural. O fit cultural nada mais é do que a compatibilidade entre os valores da empresa e os valores daquele candidato que vai ser um futuro colaborador. Tá? Esse conceito de fit cultural, ele começa a surgir no mercado ali nos anos 80, quando o CEO da Porsche, ele traz essa ideia de que num processo de contratação é preciso olhar para além das competências técnicas daquele candidato, porque elas podem ser desenvolvidas na trajetória daquele colaborador da empresa. Mas que é preciso olhar também para os valores internos daquele candidato, né? Para o lado um pouco mais pessoal, para que aquele candidato ele esteja engajado de fato com o negócio. Então, esse conceito ele começa a ser difundido no mercado. E os RHs começam a absorvê-los, né? Buscando cada vez mais candidatos que tenham um perfil e a cultura compatível com os valores da empresa. Então, durante esse processo, né, esse fit cultural, ele é implementado no processo seletivo. Como é que esse fit cultural ele acontece, tá? Então, de um lado, você tem os funcionários da empresa, né, que eles vão ser classificados ali, vai ser buscado, né, os funcionários que têm os melhores resultados, que são guardiões da cultura, né, que eles conseguem praticar aqueles valores da empresa na prática, no seu dia a dia, e eles irão responder um teste, que pode ser um teste do DISC, do Eneagrama, e até mesmo um teste de fatores comportamentais da GAN. Do outro lado, no momento do processo seletivo, o candidato ele também vai responder um teste, né, podem ser esses testes que eu mencionei anteriormente. Esse teste que os colaboradores da empresa responderam, eles vão gerar um perfil da empresa. E o candidato vai responder o seu teste, que vai gerar o seu próprio perfil. Após isso, é feito um cruzamento de dados para entender qual que é a compatibilidade entre os valores do candidato, né, que foram medidos através do teste, e aquele perfil que foi identificado na empresa. Então, qual que é a importância desse teste na prática? Então, quando a empresa ela está ali no processo, né, de buscar o melhor candidato, para ela é importante saber se aquele candidato ele tem os valores aderentes à cultura da empresa. Porque assim elas vão conseguir buscar, né, e vão conseguir contratar candidatos que vão estar mais engajados com o propósito do negócio, que vão ter o desejo de se desenvolver, que vão se sentir num lugar confortável e que vão, consequentemente, entregar melhores resultados. Diferente do passado, né, em que a gente tem aquele profissional ali que ele, em geral, não estava satisfeito com o seu trabalho, que ele buscava o trabalho, né, muito pelo retorno financeiro que aquele trabalho dava e que ele estava ali sempre em busca de novas oportunidades. E a empresa, ela acabava tendo o impacto de ter pessoas se demitindo a todo tempo, né, porque elas encontravam melhores oportunidades no mercado. Melhores oportunidades quando eu digo no sentido financeiro, tá? Do lado do candidato, né, é importante esse fit cultural e entender quais são os seus próprios valores e se eles estão compatíveis com o da empresa, porque vocês vão conseguir ter um melhor engajamento durante o processo seletivo. Caso vocês sejam contratados, né, então vocês vão conseguir estar mais alinhados com o propósito, com o valor que aquela empresa entrega para o mercado e vocês vão conseguir entregar melhores resultados, porque vocês vão estar em um ambiente que vocês acham seguro e confortável. Tá bom? Então, inclusive, existem pesquisas hoje que mostram, né, que a nossa tendência enquanto consumidor é de consumir marcas que tenham um propósito e os valores ligados aos nossos propósitos e valores pessoais. Então, que não basta só a empresa ela entregar um bom produto, um excelente produto, mas que ela precisa ter impactos, né, na sociedade e ter posicionamentos também que estejam de acordo com o perfil dos seus usuários. Então, no momento em que a gente está no processo seletivo, a gente também está nesse momento de escolha de um produto, né? Que é a experiência de trabalhar em uma determinada empresa. Então, a gente tende, né? O ideal é que a gente busque empresas que estejam de acordo com os nossos valores pessoais para que a gente consiga ter uma trajetória de desenvolvimento seguro naquele espaço. E quando eu falo disso, né? Pode até parecer um pouco distante da realidade, principalmente quando a gente olha para um Brasil que tem os índices de desemprego altíssimos, né? Então, quando a gente olha para pessoas que estão tentando buscar novas oportunidades no mercado, que estão tentando se realocar, ou até pessoas que estão buscando o primeiro emprego, e a gente pensa, nossa, será que eu vou conseguir encontrar uma empresa que tem um perfil? Será que isso não é querer demais, né? E eu tô aqui para dizer para vocês que não, que obviamente quando as oportunidades
oportunidades surgem, né? A gente precisa aceitá-las, mas que a gente precisa pensar na nossa carreira a longo prazo. Então, é importante a gente identificar quais que são os nossos próprios valores e quais que são os valores da empresa, para entender se eles são compatíveis, para que a gente consiga buscar, focar as nossas energias em processos seletivos que vão nos dar boas experiências caso a gente seja contratado. E como é que a gente faz esse processo na prática, né? Então, valores são características intrínsecas de nós enquanto seres humanos. Todas as nossas ações, né, e todos os momentos de felicidade, de orgulho, eles geralmente estão atrelados ao nosso valor. Só que a gente não consegue perceber, num primeiro momento, qual que é o valor. Então, se agora eu pedir para você parar e pensar quais são os seus 5 principais valores, dificilmente você vai conseguir elencá-los, né? Mas se eu pedir para você, por exemplo, dizer quais momentos você se sentiu mais feliz, qual momento você se sentiu mais orgulhoso, quando você precisou tomar uma decisão importante, o que foi que te guiou, né? O que foi que pesou para você no momento de tomar aquela decisão, isso vai ser o seu valor na prática. Então, nesse processo de descobrir quais são os seus valores pessoais e quais são os valores da empresa, para entender se vocês têm compatibilidade, eu sugiro que vocês comecem pelos seus próprios valores, né? Então, identificando quais são os seus valores. Na internet, a gente tem alguns exercícios e eu vou deixar também para vocês disponível um exercício que eu costumo fazer para identificar os meus valores pessoais, né? Que eu já fiz muito no passado. Então, após identificar os seus próprios valores, é interessante que vocês busquem entender quais são os valores da empresa. Então, que vocês busquem ali quais são as top 10 empresas que seria o meu sonho trabalhar nelas. E vocês comecem um trabalho de buscar quais são os valores dessa empresa. Então, seguir essa empresa no LinkedIn, dar uma olhada no website, né, na página ali daquela empresa que geralmente eles costumam comunicar os valores dele, para que vocês entendam se aqueles valores se encaixam com os seus valores pessoais. Então, é possível também que vocês convidem, adicionem no LinkedIn, né, alguém que trabalhe na empresa, não necessariamente uma pessoa que seja do RH, que tem uma agenda um pouco mais corrida, que tem muitas mensagens no LinkedIn, mas um colaborador, de repente uma pessoa que está naquela mesma posição em que você pretende se candidatar, para que você tenha uma conversa com ele, entenda como é o dia a dia naquela empresa, para entender se aqueles valores que você encontrou ali no LinkedIn, eles são aplicados de fato no dia a dia da empresa, né? Então, que não é só mais um valor supérfluo, que isso está incutido de fato na cultura da empresa. Outra possibilidade também é de vocês ficarem de olho nas redes sociais dessa empresa, né? Para que, nesse momento, vocês consigam entender se em datas que vocês consideram importantes, se em assuntos que vocês consideram importantes, aquela empresa ela também assume esse posicionamento de mercado. Para que, no momento do processo seletivo, você consiga mostrar quais que são os seus valores pessoais que estão de acordo com os valores da empresa, porque além de você, enquanto candidato, estar buscando um local seguro, um local que seja o local dos seus sonhos de trabalhar, o recrutador ele também vai estar olhando para os candidatos que têm a compatibilidade maior com a empresa dele, né? Então, por isso que é extremamente importante que vocês façam esse exercício no momento de escolher qual processo seletivo vocês vão conseguir se dedicar mais. Uma oportunidade também que vocês têm é no momento da entrevista. Então, a gente, enquanto pessoas, né, enquanto candidato, a gente tende sempre a achar que a entrevista é somente o momento da empresa nos conhecer, da empresa medir os nossos conhecimentos técnicos, né? Mas, na verdade, não é. É também o nosso momento de conhecer a empresa para a gente tomar a decisão se a gente quer, de fato, aceitar aquela proposta, caso ela venha a acontecer, ou se a gente não quer, se a gente quer esperar um outro processo seletivo que a gente está buscando. Então, façam perguntas para os recrutadores no momento da entrevista, né? Porque, como eu falei antes, esse perfil, esse fit cultural, ele é primeiro medido através de um teste. Só que durante a entrevista, eles vão te perguntar, né, questões para atestar aqueles valores que você mostrou durante o teste, né? Então, eles vão te fazer perguntas, eles vão trazer perguntas situacionais e esse é o momento de você se mostrar. Então, se você já conhece os seus valores e conhece os valores da empresa, sempre que eles fizerem uma pergunta, tente responder a pergunta, obviamente, se for uma pergunta técnica, respondendo o critério técnico, né? Mas também falando, dando exemplos em que aqueles valores estiveram presentes na resolução do problema. E não só a sua capacidade técnica.
prática. Então, ainda que vocês não tenham experiências aí dentro do mercado de trabalho, é importante também que vocês busquem aquelas experiências da vida pessoal, em que você precisou ajudar um amigo, ajudou a sua família, ou experiências da época de escola, de faculdade, em que vocês tomaram a frente de um trabalho em grupo, por exemplo, caso vocês queiram demonstrar que vocês têm ali aquele valor de trabalho em equipe, né, importante. Então, que vocês casem essas questões técnicas também com as questões pessoais e deem sempre exemplos tangíveis para aquele recrutador, para você ter um atestado de que, de fato, você tem aquele valor em que ele está procurando, para que você seja, no final, escolhido por aquela empresa, né, que é o nosso sonho quando a gente está buscando um processo seletivo. Então, a gente entendeu que é importante fazer esse processo, né? Que vocês conseguem entender quais são os seus valores e ainda que não seja uma questão de curto prazo, né, que esse processo não venha acontecer nos próximos 2 meses, que vocês nesse momento precisem encontrar uma oportunidade que de fato garanta alguma segurança financeira, é bom vocês pensarem nisso a longo prazo, né, porque a gente vai passar quase ou mais do que a metade da nossa vida trabalhando. Então é importante que a gente esteja em empresas que condizem com os nossos valores, que são locais seguros e que tem posicionamentos que a gente acredita na nossa vida pessoal também, para que a gente entregue o nosso melhor e consiga crescer nesse processo. Então, depois de tudo isso, né, eu espero que eu tenha sido clara e que vocês tenham entendido. Eu gostaria de deixar 2 exercícios para vocês. O primeiro exercício é que vocês definam, né, os 5 valores principais baseados no material que eu vou deixar disponível para vocês. E o segundo exercício é que, baseado nos seus valores, vocês façam uma lista das 5 empresas que vocês mais desejam trabalhar e busquem entender se os seus valores estão de acordo com os valores da empresa, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada. Caso vocês queiram trocar mais ideias, né, vocês podem me adicionar no LinkedIn, que é Lisandra Figueiredo, e a gente troca mais sobre o assunto. Tchau, tchau!